Ok, pessoal, começando aí, nível 1, módulo 1, segurança do trabalho, eletromecânica, nível técnico, todos vão poder aproveitar bem essa aula em português, ok? E a explicação escrita toda em inglês. Vamos lá no primeiro verb tense, temos aí simple present. O simple present, ele é utilizado muito para falar de fatos gerais. O que seriam fatos gerais? Fatos aceitos como verdade pela maioria. Hoje em dia nós temos uma refutação de alguns fatos que achávamos assim serem inabalados. Porém, seria no verbo to be, eu nem vou entrar muito nesse assunto. Porém, eu trouxe aqui um exemplo que deve remeter a algumas pessoas que devem fazer alusão a essas revisões teóricas que eu estou fazendo menção aqui bem remotamente. Aqui está: The Earth spins around the sun. A Terra gira em torno do Sol. Né? Terra gira em torno do Sol. Bom, vamos ver. General facts é algo aceito pela ciência, aceita como verdade irrefutável pela grande maioria de pessoas em pleno século XXI, né? Séculos depois de Galileu Galilei, com o telescópio Hubble, pegando tudo lá, anos-luz de distância da Terra, nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol. É um fato geral, de aceitação geral como verdade. Ok? Usando o verbo to be, teremos o subject, que seria o sujeito, o verbo to be, am, is or are, na afirmativa, e o objeto, ok? Eu não vou colocar a parte de depois, só o início da frase para vocês saberem a estruturação. Então, o sujeito, verbo to be, na afirmativa. Na negativa, sujeito, verbo to be, mais o not. Aí continua a frase depois. Interrogativa, o que vai fazer é inverter o sujeito com o verbo to be. E aí estão feitos afirmativa, negativa e interrogativa. Só vocês montarem. Por exemplo, aqui está na afirmativa. Para você transformar essa frase para... perdão. Vamos aqui para o other verbs, que aí vocês vão ver como fazer a mecânica ali. Como que foi organizado a forma. Aqui está other verbs. Sujeito e o verbo na afirmativa. Sujeito, o verbo auxiliar do ou does, mais o not, que pode fazer contractado don't, doesn't, mais o verbo. Essa será a negativa. Para fazer a interrogativa, o do ou does vem para frente do sujeito e depois do sujeito vem o verbo principal. Vamos ver aqui. Aqui tem um de outros verbos. Isso aqui não é o verbo to be, então se encaixa neste grupo aqui. Está na afirmativa, sujeito, the earth spins, é o verbo, está na afirmativa. Around the sun, é o complemento que nós não estamos tratando agora. The earth spins. Como eu vou transformar esta frase que está na afirmativa em uma negativa? Vamos ver aqui, sujeito, do not or does not, e o verbo aqui é o que? Spin, certo? Então vou colocar the earth does not, porque é a terceira pessoa, é does, o do só usa para a primeira e segunda pessoa, e terceira do plural, does not spin around the earth. Lembrando que aqui é um overall view, né, um apanhado geral, bem superficial, mas que dá a forma e a função de 10 tempos verbais, e dentro deles ainda tem ramificações, então é muito conteúdo, não dá para abordar todos os aspectos de terceira pessoa, de acrescentar S, de tirar o S, verbo auxiliar, etc, etc. Então, isso aqui é uma forma bem simplificada para vocês assimilarem e utilizarem no dia a dia. Outra função muito pertinente para o Simple Present é o uso para hábitos. Né? Quando nós falamos de hábitos, coisas habituais que acontecem toda semana, acontecem todo dia, acontecem sempre a uma certa hora, nós também utilizamos o Simple Present, ok? Então está lá, he wakes up at 6 a.m., ou seja, ele acorda às 6 horas da manhã. Aqui eu poderia acrescentar every day, né? Todo dia, 3 times a week, 3 vezes por semana,
every Sunday, todo domingo. Enfim, temos várias possibilidades. Simple Past. Simple Past, mesma coisa. Forma e função. Simple Past é usado para representar um tempo determinado no passado. Ou seja, você vai usá-lo para falar de um evento, de uma ação que ocorreu num tempo determinado no passado. É importante este tempo determinado. Porque se não houver esse tempo determinado, não é o Simple Past que vai falar do passado. Ok? É um outro tempo verbal que veremos logo agora. E aqui temos aí, they had breakfast at 6 a.m. Então, provavelmente é um pouco mais à frente ao dia, ao meio-dia, às 2 da tarde, 3 da tarde, enfim, à noite. E está falando que eles tomaram o café da manhã às 6 da manhã. Então, o momento exato no passado, às 6 da manhã, ali eles tomaram café. O verbo principal aqui qual é? Have. O verbo have é um verbo irregular. Os verbos irregulares, tem uma lista de verbos irregulares que vocês devem memorizar. Ok? É um pouco difícil, são acho que 60 verbos ou mais, não são mais de 60 verbos com certeza. No final da apresentação tem aqui referência para vocês praticarem aí com a lista de verbos irregulares no passado. Lembrando que eles também estão no particípio, né? A princípio só estamos trabalhando com o passado, mas ainda nessa aula vocês também precisarão memorizá-los no particípio. Então, vamos pegar do verbo to be, porque o verbo to be também tem no passado. O verbo to be no passado, na afirmativa, seria o sujeito, mas o was and were. Ou seja, o verbo to be, lembrando que significa era, estava, foi, né? Então, aqui no passado, né? O verbo ser e o verbo estar no passado. Era, estava, esteve, estive, fui, né? Porque o verbo é um verbo irregular no presente. Bom, vamos lá. Subject was or were is affirmative, ou seja, sujeito e was and were para afirmativo. Para negativo, sujeito, was and were plus not. Ou seja, você vai colocar o not para fazer a negativa. Interrogativa, muito fácil, verbo to be, não precisa de auxiliar, simplesmente inverta o sujeito e o verbo de local. Então, em vez de she was, vai ficar was she, né? Invertendo a posição. Other verbs, está aqui. A maioria dos verbos regulares, eles terminam em ed. O verbo está ali, na sua base, você simplesmente acrescenta o ed. Por exemplo, talk. Talk é conversar, né? Talked. Talked. Seria no passado, simplesmente acrescentou o ed para fazer o passado do verbo. Ou seja, ele fala, he talks. Ele falou, he talked. Simples assim, simplesmente acrescente o ed. Então, o sujeito, he talked, no passado. Se for irregular, da lista de irregular, gosta aqui. They had. Negativa, vai entrar o auxiliar did, ok? Então, o verbo auxiliar sempre fazendo aí a negativa e a interrogativa. Se possível, fazer a interrogativa negativa também, que não abordaremos em nenhuma das formas aqui, para também não ficar muito extenso. Aqui está. Para a negativa, entra o did. O did é o verbo auxiliar do passado, mas o not. Aglutinando, né, contraindo, ficaria didn't. E o verbo volta à forma básica, não fica com ed e não precisa utilizar ele no passado da lista dos irregulares. Ele volta para a base, simplesmente assim. Para fazer interrogativa, um grande erro aqui na minha apresentação. Perdão, pessoal. Vocês não vão inverter o verbo e o subject. Perdão. Você vai colocar o did na frente do subject. Então, por exemplo, vamos usar aqui. Em vez de você colocar had they, oh my God, never, you would say, did they have? O verbo vai voltar para a base, have. Ok? Mil perdões aqui por esse erro. Vamos continuar. Present continuous.
Present continuous, ele é utilizado para temporary or ongoing activities. Oh, but teacher, what is temporary and ongoing activities? Bom, temporary activities são atividades que simplesmente elas não vão perdurar por muito tempo. Uma hora elas vão terminar. Elas são temporárias, assim. Elas começaram, mas elas vão terminar. Elas têm um fim. Né? Ongoing. Ongoing é bem legal. Essa palavra, mas simplesmente significa ou expressa coisas que estão acontecendo agora. Está em andamento agora. Está em progresso agora. Now. At this very moment. Então temos ali temporary or ongoing situation. She was, oh, so sorry, another mistake, guys. She is dancing. Okay? She is dancing. Que está no passado, hein? Is, no presente. Então vamos falar, she is dancing. O que está dizendo? Ela está dançando. Mas como poderia se encaixar numa ação temporária? Ela está dançando, mas depois ela vai parar de dançar. Ou ela está dançando agora. She is dancing now, at this very moment. Outro exemplo de situação temporária são coisas que a gente faz temporariamente, paralelamente a algo que nós estamos fazendo agora. Por exemplo, agora eu estou falando. I am talking now. Mas paralelamente a este momento, eu estou fazendo um curso de fotografia. Então, agora eu estou falando, mas assim, eu também estou fazendo um curso de fotografia. Não exatamente agora, mas num tempo paralelo ao momento de agora, que não terminou. Ou seja, uma atividade temporária, porque uma hora vai terminar. Eu vou conseguir concluir o curso. Então, verb to be, main verb, ing, ok? For affirmative, faltou o sujeito aqui. Por exemplo, he is doing something. She is, não é was, pessoal, perdão. She is dancing. So, he is dancing. Também faltou o sujeito. Só colocar o not depois do to be. She is not dancing. Só colocar o ing no verbo principal, não no verbo to be. Yes. Aqui também faltou o sujeito aqui no meio. Seria, is she dancing? Ok? Seria interrogativo. Bom, essas correções eu posso fazer depois e enviar para vocês. Na verdade, daqui a pouco eu já vou voltar aqui colocando as correções. Só um momento. Vamos passar adiante para o past continuous, ok? Past continuous. Nós normalmente utilizamos o past continuous em referência com outro tempo no passado. Por exemplo, normally used with the simple past tense, the past continuous is used to refer to a situation in progress in the past, when, before or after another one happened. Ou seja, normalmente é utilizado junto com o simple past, pessoal. Então, eles fazem uma referência a uma situação que estava em progresso quando, antes ou depois que outra situação aconteceu no passado, ok? Por exemplo, they were dancing when the police arrived. Ou seja, eles estavam dançando quando a polícia chegou. Ou seja, aqui estavam numa situação em progresso, quando outra situação também no passado aconteceu, porém não em progresso. Foi um fato, um evento singular, ok? Então, verb to be in the past, main verb ing. Simples assim. Aqui nesses dois últimos slides eu realmente não coloquei o sujeito. Me fugiu, mas eu lembro que nos outros eu coloquei. Bom, aqui seria o sujeito vai vir antes na afirmativa, o sujeito vai vir antes na negativa, porém o sujeito vai vir no meio na interrogativa, assim como aqui no present continuous. Sujeito antes e aqui sujeito no meio, ok? Na interrogativa. Vamos ver. Então, verb to be in the past. Qual seria o verb to be in the past? Was and were, mais o verbo no ing. They were dancing. Eles estavam dançando. Verb to be aqui no passado.
e o verbo principal com ing. Com not, simplesmente acrescentem um not depois do were or was, para torná-lo negativo. Eles estavam dançando, ela estava dançando, eles não estavam dançando, ela não estava dançando. They were not dancing. She was not dancing. Se você quiser fazer a interrogativa, simplesmente inverta o papel, inverta a posição do sujeito com o verbo to be. Então, she was dancing, ela estava dançando. Inverte, was she dancing? Ela estava dançando. Ok? Então seria aí até o past continuous. Bom, vamos aqui parar no past continuous, ok? Essa primeira fase do nível 1, né? Do módulo 1, segurança do trabalho, o pessoal todo. Ok, guys?